Sim, sim. Força, Não, força, diz. porque a Filipa pôs-nos aqui uma pergunta. Como Ah, posso bom. ajudar a minha filha a lidar com os erros, a frustração? Filipa, tu há bocado tinhas dito aqui qual era o signo da tua filha, não foi? Foi ela que disse, não foi? Ela Sim, deixa-me ver. sim, sim. Eu estava Era aqui a leão? ver em cima. É virgem. Ah, não, eu sou carneira, minha filha é virgem. Ok. Pronto. Então, ora, deixa-me ver aqui. Está com os erros e frustração. É logo desde o princípio começar a relativizar. Ou seja, quando ela começa a dizer porque não está a 1 milímetro no sítio onde devia, ok? Olha, por exemplo, um bom jogo que tu podes fazer com a tua filha é vamos desarrumar. Vamos desarrumar, Isso é ok? que é. Porque, e claro que eles vão se passar, não é? Tipo, como? Desarrumar? Não, não pode ser. Mas é importante, de vez em quando também vamos desarrumar. Porque depois voltamos a arrumar tudo no sítio outra vez, que é para ela ficar calma, senão ela vai ficar estressada. Se deixarmos tudo desarrumado de um para o outro, não pode ser, ok? Mas essa coisa do vamos para o meio da natureza, pode, suja está à vontade, ok? Vamos levar umas calças suplentes, não ponhas roupa normal, senão ela vai se passar, né? Vamos umas calças velhas que temos para lá, que não servem para nada, umas sapatilhas velhas e tal, uma t-shirt mais estragada e tal. Pronto, e vamos para o meio do jardim e vamos rebolar na relva, vamos sujar-nos todos, vamos comer gelados e deixar que os gelados nos untarmos todos. E é importante eles também saberem lidar com este lado que não é assim tão organizado, não tão planeador, não tão, né? Porque assim, repara, quando acontecer uma coisa que esteja fora do plano na vida dela, ela já não fica tão frustrada, porque ela já está habituada que de vez em quando a gente também pode fazer assim umas coisas fora da caixa, ok? É importante este lado. A Filipa está a dizer que quando a filha faz um erro na cópia, rasga a folha. É aquela coisa do pormenor, ok? Pormenor. Então, olha, por exemplo, lá está, é essa coisa do fazer um exercício qualquer. Olha, por exemplo, a Filipa, neste caso, uma coisa que podes fazer é, imagina, um dia dizes assim, olha, vamos fazer aqui uma brincadeira muito fixe que eu aprendi espetacular. Vamos escrever a mesma palavra várias vezes, uma vez escrevemos certo, mas outras vezes vamos escrever com erros. Então, olha, no jogo, eu escrevo a palavra correta e tu escreves a palavra errada, ok? Com um erro. Imagina, por exemplo, correr. E eu escrevo correr com 2 R's e tu escreves correr só com um R. Combinado? E a criança vai dizer, a sério, vai lá, tu escreves correr só com R. Pronto. E ela escreve correr só com R. Vai custar imenso, mas ela começa. A seguir, e agora vamos escrever, sei lá, e sem acentos, ok? Agora, vamos fazer este tipo de jogo com a criança, a dizer que estamos a brincar, temos que lembrar que estamos em contexto de brincadeira, porque senão ela não vai aceitar. Okay? Olha, vamos brincar, fazer aqui um jogo, okay? Vamos fazer assim. E aos poucos ela vai começando a perceber que não é assim tão difícil fazer erros. Fazer erros não é assim uma coisa tão má, ok? Pronto, olha, por exemplo, eu sei que isto é um bocado mau, mas se tu conheces alguma criança que seja muito leve na sua comunicação, às vezes que até diga assim umas asneiritas, assim, não é? Põe a tua filha em contacto com essa criança. Não te preocupes que ela não vai dizer asneiras, mas ela vai aprender a ser mais leve na sua comunicação. Não vai ser tão exigente em relação à maneira como ela comunica, as coisas, as palavras. Quem tem signos de terra pensa muito bem antes de falar. Não fala por falar. Pensa bem que palavras é que eu vou dizer, será que eu vou dizer bem? E muitas vezes fica calado por causa de não estar tanto a pensar e não conseguir chegar a nenhuma conclusão. Então é importante essa questão, é saber relativizar, obrigá-los a relativizar. Então pôr alguém, ao lado de alguém que fala muito e que diga disparates e assim, maravilhoso. Ela não vai gostar, mas ela vai começar a absorver, por osmose. Okay? Começa a absorver e que, apesar de algum tempo, ela está um bocado mais calma. Olha, por exemplo, eu tenho um virgem muito forte no meu mapa astral, por isso é que eu percebo muito disto para te explicar. E eu lembro-me que há uns anos atrás eu fui trabalhar para uma empresa e a rapariga que estava a trabalhar ao meu lado dizia asneiras, até dizer chega. Mas ela dizia asneiras de uma maneira tão leve que ninguém levava a mal. Era normal. Numa palavra, numa frase, 5 palavras, 3 eram asneiras. Mas aquilo fazia parte dela. Até que chegou uma altura, passado vários meses de trabalhar ao lado dela, até eu já estava a dizer uma asneira de vez em quando. Porque a gente apanha aquilo e acaba por se habituar, ok? Mas, repara, nunca vai acontecer dela, de alguma forma, exagerar. Não, porque ela tem aquela energia toda muito certinha, direitinha dentro dela, portanto, não há problema da gente pôr à beira de uma pessoa que diga asneiras. Não faz mal, porque ela não vai dizer, ok? É capaz de vez em quando saltar qualquer coisa, mas ainda bem, que assim ela está a relativizar, ok? Claro, estamos a dizer isto quando nós reparamos que a criança quer muito assim, ok? Porque normalmente o que a nossa sociedade nos diz é, a criança não diz asneiras, ponto final, não é? Mas se nós soubermos que a nossa criança que é exageradamente certinha, temos que lhe dar um bocadinho do lado oposto
que é para ela conseguir estar melhor. Olha, vou dar aqui uma outra dica para tu perceberes. É muito importante que a gente ensine as crianças de terra a serem mais leves, porque senão, quando elas crescem, elas vão atrair, elas vão gostar de ter relacionamentos com pessoas que são leves demais. Por exemplo, imagina, se a tua filha é assim tudo muito certinho, muito arrumadinha, muito direitinha, não é? Quem é que ela vai gostar? Aquilo que eu chamo dos bad boys, não é? Que são aqueles rapazes que querem lá saber das raparigas e tal. Porquê? Porque como ela não tem aquela energia, ela não tem esta vivacidade, e esta leveza, e esta fantasia, brincadeira e não sei o que mais, quando ela vê uma pessoa assim, ela vai ficar encantada, então apaixonada logo, ok? Pois entra no relacionamento, depois pimba, não funciona, ok? Então é importante, logo desde pequeninos, nós ensinarmos a eles a relativizarem, não há problema nenhum, vamos fazer aqui uma brincadeira, fazemos tudo ao contrário, pronto. Que é para eles começarem a habituar que também é possível fazer de outras formas, que não é só a maneira deles verem que é viável, ok? Olha, aqui a Filipa está a dizer que leste o pensamento dela, que tem esse receio. Estavas a dizer. Pronto, é assim. Mas é importante. Eu não sei, Filipe, já agora escrevi quantos anos é que a tua filha tem, só para eu ter aqui uma noção da faixa etária, ok? Mas quanto mais pequeninos eles são, mais a gente consegue moldá-los. E eu digo muitas vezes isto, quem me dera que me tivessem ensinado astrologia antes da minha filha nascer. Tinha percebido, tinha conseguido 8 anos, pronto, ainda mais a tempo, ok? Ainda mais a que ela não é pequenina. Apesar que se fosse mais nova ainda era melhor. Mas mesmo assim, 8 anos, ainda és capaz de conseguir fazer um jogo com ela, ok? E a Lua em Capricórnio, olha, Filipe, vamos aprender aqui uma coisa importante. A Lua é a mãe. Por isso, tu também deves ser uma pessoa muito exigente contigo própria. E há aqui uma coisa muito importante, e olha, excelente ter escrito isso, Filipe. Sabes porquê? É que assim, nós temos muita tendência a pensar, os nossos filhos são assim, nós não temos nada a ver com o assunto. Não, não. Os nossos filhos muitas vezes são um reflexo de nós. Porque nós somos muito exigentes, eles também são. Se calhar, eles são exigentes para as coisas deles, e nós não reparamos muito, não é? Mas nós também somos muito exigentes nas nossas vidas. Por isso, nós nunca podemos dizer aos nossos filhos para fazer uma coisa que nós não estamos a fazer. Não é? Se alguém que diz, meu filho não estuda na escola, e eu pergunto sempre, e tu estás a estudar? Se não des o exemplo, a criança não sabe o que tem que fazer, não é? Então é muito importante parares para pensar. Lua em Capricórnio significa que tu também és uma pessoa muito exigente contigo e com os outros. Então este jogo das palavras às vezes também vai ter que ser ao contrário. A tua filha escreve a palavra direitinho e tu vais escrever a palavra errada. Okay? Ou estás à beira de alguém que também diga umas asneiras de vez em quando, também é importante. Para sair da casca, ok? Também é importante nós sairmos da casca. Ok, pronto. Mas olha, Sofia, podemos fazer uma coisa? Vamos fazer só um resumo final, até porque já vamos aqui um bocadinho avançados na hora. Só um resumo final, ok? Só para ficarmos com esta ideia dos polaridade, ok? Então, Carneiro, ativo, movimentação, ação, não é? Balança, calmo, passivo, gosta do outro. A Carneiro é independente, Balança é muito mais dependente, não é? Então, o Carneiro precisa ser mais dependente, ou seja, precisa ser mais calmo, partilhar, saber lidar a sua energia com mais sensibilidade e calma, ok? O Balança precisa de mais de ação, movimentação, independência, fazer, pôr em prática, ok? Depois temos o Touro, que é aquela coisa do deixa-me cá estar na minha paz e tranquilidade e não me chateiem, não é? E temos o Escorpião do outro lado, que é leva tudo na frente, intensidade, ok? Mesmo que não se veja, esta intensidade está lá dentro dele, ele sente isto, ok? Por exemplo, olha uma coisa aqui que me estou a lembrar, às vezes quando as crianças têm determinadas questões no corpo, por exemplo, imagina, erupções cutâneas, ok? Ou algum problema, qualquer coisa do próprio corpo, e se são escorpião, nós temos que prestar muita atenção, porque elas não se vão queixar. Elas não vão dizer, dói-me, ou não. Quando são muito pequeninas ainda dizem, mas quando chegam a determinada altura, elas aguentam a dor, porque elas têm uma intensidade muito forte. E às vezes, quando a gente vai para ver, já vamos tarde, ok? Então, pequeninas coisas que elas vão começar, nós vemos que elas está a acontecer, olhos muito vermelhos, erupções na pele, qualquer coisa assim do género, não comeu tão bem aquele dia, etc. Vamos lhes perguntar, conversamos, conversa, é muito importante falar, criar a confiança com a criança, ela saber connosco que ela pode se abrir. Olha, por exemplo, eu tinha um jogo com a minha filha, quando ela era pequenina, muito interessante, que era, eu dizia-lhe assim, olha, quando tu quiseres me dizer alguma coisa que tu não me possas dizer, tu dizes que queres falar com a amiga. Quando tu não disseres nada, estás a falar com a mãe, ok? Então, quando ela queria contar alguma coisa que não podia contar à mãe, ela dizia que queria falar com a amiga, então eu saía da sala, do quarto, onde estivesse, não é? Voltava a entrar outra vez. E dizia, olá, então fazia de conta que era amiga. Então, tudo bem e tal, como é que era a tua vida e tal, conta-me lá as coisas e tal. E ela começava a contar. E a amiga não condena.
A amiga não diz, tu devias ter feito, votaste mal. Não. A amiga escuta, aconselha, dá um abracinho, não é? Dá um beijinho e está ali para o escutar. É muito importante. Okay? Depois, a seguir, sai fora e volta à mãe, não é? E a mãe vai castigar, vai dizer, votaste mal, vou-te pôr de castigo. Mas é importante nós termos estas duas versões, porque, principalmente quando temos filhos que são muito, muito terra, são muito aquelas energias difíceis, nós temos que saber-lhes dizer que o mundo não é todo como eles imaginam. Há outras formas de a gente pôr as coisas, ver as coisas, noutros prismas. Então, nós próprios podemos nos adaptar também um bocadinho a eles. Mas lembrando sempre que nós é que temos que mudar, não são só eles, nós também temos que mudar. Eu estava a dizer, o touro precisa de se mexer mais, precisa de sair da casca, precisa de desapegar, de fazer coisas, não é? O escorpião precisa de ter um bocadinho mais de calma e saber, de alguma forma, canalizar aquela intensidade toda para outras situações que não seja só aquilo que ele está ali a pôr na energia toda naquele momento, ok? Outras situações na sua vida. E, de alguma forma, conseguir concretizar mais, porque o escorpião, como quer mudar muito e vê muitas sabotagens, ou seja, as pessoas não o deixam mudar, ele desiste. Ele pensa, estou farta disto, não, pronto, existe. Então, o que nós temos que dizer é, ok, não consegues fazer tudo o que tu queres, mas ao menos consegues fazer um bocado, mas tens que concretizar, tens que acabar. Okay? Nem que não seja tudo, mas uma parte é importante acabar. Portanto, a concretização é importante para o escorpião, o desapego é importante para o touro. Okay? Caranguejo, super sensível, né? Choramingas, meiguinho, precisa, autoridade, ok? De ser mais duro. Okay? Capricórnio, é duro o suficiente, responsável até dizer chega. O que é que ele precisa? Flexibilidade, ser mais levezinho, ok? Saber relativizar as coisas. Depois temos o leão que é chamativo, não é? Dá nas vistas, criativo, alegre, bem disposto, não é? E do outro lado temos o aquário, que é aquele que não gosta de dar nas vistas, quer ficar para trás. Okay? Então, o leão precisa de saber baixar um bocadinho o seu brilho, trabalhar em equipa, saber valorizar os outros também, e valorizar seu próprio, para não estar à espera que os outros valorizem. O aquário precisa de se mostrar mais, precisa de colocar para fora a sua identidade, mesmo que o grupo e a equipa não o acompanhe, ao menos ele vai e faz, ok? E depois temos, entretanto esqueci-me, passei os gêmeos, já me estava a esquecer. Os gêmeos é muito comunicativo, né? Blá, 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 fala tudo, quer muito pôr cá para fora, muito tocar-te lá, muito aluno. E depois temos o Sagitário do outro lado, que é mais o professor, aquelas conversas mais intelectuais, aquelas perguntas que a gente fica a olhar e pensar, tipo, onde é que ele saiu esta pergunta que eu não sei responder, ok? Então é importante, o Gêmeos é estar mais focado, okay? Aquela coisa dos exercícios mentais, jogos, às vezes pode ser palavras cruzadas, se eles gostarem disso, ou puzzles, ou xadrez, ou qualquer coisa que obrigue a estar ali um bocado mais focados e a dar atenção. O Sagitário, ao contrário, é aquela coisa do vamos de leveza, mais simplicidade, vamos falar de uma forma mais levezinha, vamos tentar também ver as metinhas mais pequenas em vez daquela coisa toda muito grande, ok? Depois, por último, o Virgem e o Peixe. O Virgem é o tal organizadinho, metódico, tudo muito certinho, direitinho, precisa trabalhar a criatividade, trabalhar a leveza, a fantasia. O Peixe já é fantasia que chega, não é? Precisa ter os pés mais assentes na terra, organização, planeamento, as coisas todas muito organizadinhas. E quanto mais cedo nós começarmos a ensinar isto às nossas crianças, mais elas se tornam equilibradas quando crescem, okay? Fica muito mais fácil para elas depois lidarem com a vida. Seja trabalho, seja relacionamentos, seja amizades, seja o que for. É muito mais fácil que elas conseguirem entender. E lembrem-se, nós estamos aqui para evoluir. Há um propósito sempre nas nossas personalidades. É melhorar. Portanto, mais do mesmo não nos vai fazer melhorar. Nós precisamos trabalhar um bocadinho o oposto para fazer esse melhoramento. Mas não se preocupem, outra coisa muito importante, não se preocupem tanto com os filhos, ocupem-se mais de vocês. Porque o universo já tem as experiências todas necessárias para que eles aprendam o que têm que aprender. Quanto mais a gente der o exemplo, melhor. Quanto mais nós fizermos e mostrarmos como é que se faz, mais eles sabem fazer. Okay? Se estamos à espera, nós é que vamos moldá-los, e eles é que estão mal e nós é que estamos bem, então, esperamos sentados porque o pé vamos cansar, não é? Senão nunca mais saem do sítio.